O milionário se emociona profundamente quando uma menininha, segurando compras simples nas mãos, diz com voz trêmula: "Minha mãe vai te pagar quando sair do hospital." Por alguns segundos, o silêncio toma conta da lojinha, até a reação inesperada do milionário deixar todos ao redor sem palavras. Uma manhã de outono em São Paulo estava cortante como uma lâmina e Ricardo Almeida parava em frente a uma pequena mercearia de bairro, observando pela vitrine a rotina monótona que o cercava. Seu terno italiano da Armani contrastava de forma gritante com o cinza do concreto e das placas de plástico. O homem de 40 anos, com olhos de aço e traços marcantes no rosto, parecia alguém perdido entre mundos. O dele eram arranha-céus de vidro, restaurantes de luxo e salas de reunião onde cada decisão valia milhões. A motorista, Marta, acabara de abastecer o Mercedes na bomba de gasolina ao lado. Ricardo odiava essas paradas. Cada minuto tinha seu valor e ele já havia perdido 10 por causa do engarrafamento na Avenida Paulista. Sua agenda para o dia estava lotada. Reunião com investidores japoneses às 9. Apresentação de um novo projeto imobiliário antes do almoço. Negociações para a compra de um terreno para um shopping à tarde. Ele olhou para o relógio, um Patek Philippe, presente que se deu após a última aquisição bem-sucedida. Tempo é dinheiro, e o dinheiro era a única coisa em que podia confiar. Aprendera isso cedo quando, aos 7 anos, acabou em um abrigo público em Osasco. O sistema, na época, não ensinava afeto nem compaixão, ensinava sobrevivência. Justo quando começava a se irritar com o atraso, ele anotou: uma menininha de cabelos cacheados, presos em Marias Chiquinhas tortas, estava na ponta dos pés, tentando alcançar uma caixa de chá na prateleira alta. Devia ter no máximo 4 anos e suas mãozinhas mal chegavam à primeira fileira de produtos. Na outra mão, carregava uma cesta de vime quase do tamanho dela. Ricardo observava enquanto a criança escolhia os itens com método: leite, pão, maçãs, um pacote de biscoitos simples. Cada movimento parecia calculado, como se uma listinha interna guiasse a pequena. Não havia nenhum adulto com ela. No caixa, a situação ficou ainda mais intrigante. A menina derramou moedinhas de uma bolsinha e começou a contá-las. A caixa, uma senhora idosa com um suéter remendado no cotovelo, esperava com paciência. Depois de um tempo, a criança começou a devolver parte das compras. Primeiro os biscoitos, depois as maçãs. Ficaram só o leite e o pão. Ricardo sentiu um aperto estranho no estômago. Aquela sensação era estranha para ele. Nos 20 anos construindo seu império nos negócios, aprendera a sufocar qualquer emoção que pudesse interferir em suas decisões. Emoções são fraqueza, e fraqueza é fracasso. Mas algo naquela cena, talvez a determinação da criança, talvez sua independência ou o jeito como a caixa olhava para a pequena com compaixão, o fez agir. Antes que pudesse pensar 2 vezes, aproximou-se do caixa. "Com licença", disse ele, e sua voz saiu mais suave do que pretendia. "Posso ajudar?" A menininha ergueu para ele olhos castanhos enormes. Por um momento o examinou com a seriedade de uma adulta, como se avaliasse suas intenções. "Minha mãe vai te pagar quando sair do hospital", disse ela com uma simplicidade que o pegou de surpresa. Essas palavras acertaram Ricardo como um soco no peito. Hospital. Mãe, uma criança fazendo compras sozinha. No mundo dele, problemas se resolviam com dinheiro. Mas ali, naquela mercearia pequena, ele se deparou com uma realidade que não se compra nem se vende. Sem dizer nada, tirou a carteira e pagou por todas as compras, incluindo os biscoitos e as maçãs que haviam sido devolvidos. A caixa acenou com a cabeça em gratidão, mas a menininha ainda o olhava com a mesma seriedade penetrante. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Lívia", respondeu ela, colocando as compras na cesta. "E o senhor?" "Ricardo, bonito. O senhor tem filhos?" A pergunta era tão direta que por um instante ele não soube o que responder.
Não tinha filhos, não tinha esposa, não tinha família, tinha só dinheiro, imóveis e a empresa. Não, respondeu com sinceridade. Lívia acenou com a cabeça, como se aquela informação fosse tão importante quanto todas as outras que coletava naquele dia. Então, o senhor vem comigo para casa? A tia Helena vai ficar contente. Ricardo seguiu a pequena Lívia por uma rua estreita que levava a um prédio antigo. A menina carregava sua cesta com a determinação de um soldado e suas perninhas curtas superavam as irregularidades da calçada com a habilidade de quem conhece cada pedrinha do caminho. Seus sapatos italianos brilhantes batiam ritmados no concreto, lembrando-o de como não se encaixava ali. O prédio era um daqueles edifícios pré-guerra que sobreviveram às enchentes, à ditadura e à modernização, mas carregavam marcas de cada era. As paredes de tijolo vermelho tinham manchas escuras de umidade e algumas janelas estavam remendadas com fita adesiva. Sobre a entrada, uma placa com os nomes dos moradores, a maioria escrita com tinta desbotada, como se o tempo tentasse apagar sua existência. Eu moro aqui, anunciou Lívia, apontando para a porta de madeira pesada. No segundo andar. Ricardo olhou para cima. De uma das janelas, uma senhora de cabelos grisalhos, presos em um coque frouxo, se inclinava. Ao ver Lívia, alívio tomou seu rosto. Lívia, onde você estava, minha querida? Eu estava preocupada. Fui fazer compras, tia Helena. E o senhor Ricardo me ajudou. A senhora idosa transferiu o olhar para o homem no terno caro. Nos olhos dela, Ricardo viu uma mistura de gratidão e desconfiança. Ele conhecia aquele olhar. As pessoas frequentemente o fitavam assim, tentando entender o que alguém como ele poderia querer com elas. Suba, por favor, disse por fim a tia Helena. Obrigada por cuidar da minha Lívia. Subiram as escadas de madeira que rangiam sob seus passos. Ricardo automaticamente calculava os custos de uma reforma. Trocar corrimãos, pintar paredes, instalar elétrica moderna. Sua mente estava acostumada a avaliar cada espaço como um investimento. O apartamento da tia Helena era pequeno, mas limpo e acolhedor. Móveis antigos da época do regime militar se misturavam a toalhinhas coloridas e vasos de plantas. No parapeito da janela havia fotos. Uma mulher jovem com uma criança no colo, sorridente e bonita. Essa é a mãe da Lívia, Sofia, explicou a tia Helena notando seu olhar. Tá no hospital há 3 semanas. Pneumonia, mas complicou. Os médicos dizem que ela precisa ficar pelo menos mais 1 semana. Ricardo acenou com a cabeça sem saber o que dizer. No mundo dele, problemas de saúde se resolviam em clínicas particulares, com os melhores especialistas. Ali, as pessoas esperavam na fila dos hospitais públicos e rezavam por um milagre. Lívia sentou-se em uma mesinha baixa e começou a desfazer as compras. Cada item era arrumado com precisão, como um ritual importante. Leite na geladeira, murmurava para si mesma. Pão na mesa. Maçãs na fruteira. Ela é muito independente, observou Ricardo. A tia Helena suspirou fundo. Tem que ser. A Sofia cria ela sozinha e eu... Olhou para suas mãos trêmulas. Já não sou mais tão ágil quanto antes. A Lívia me ajuda mais do que eu ajudo ela. Ricardo observava a menininha, que agora preparava o chá. Seus movimentos eram firmes, como se fizesse aquilo centenas de vezes. Algo naquela cena despertava memórias incômodas. Ele mesmo, como criança, prematuramente adulto, se virando sozinho em um mundo que não era gentil. Posso fazer alguma coisa? Perguntou de repente, surpreso com suas próprias palavras. A tia Helena o olhou com curiosidade. O senhor é muito gentil, mas... Hesitou. A Sofia não aceita esmola. Ela é orgulhosa. Trabalha como restauradora de obras de arte. Uma moça muito talentosa. Mas não tem dinheiro para cuidados particulares. E eu... Parou. Como se tivesse dito demais. Ricardo entendeu. Orgulho. Ele conhecia bem aquela sensação.
Era o que o impulsionara a agir quando outras crianças no abrigo se entregavam ao desespero. Orgulho era arma, mas também prisão. "Posso visitar a Sofia no hospital?" perguntou. A pergunta o surpreendeu. Por que ele quereria conhecer a mãe daquela criança? Por que diabos estava ali? A Lívia ia adorar, respondeu a tia Helena. Mas a mamãe pode ficar brava, completou a pequena, olhando para ele com aqueles olhos velhos demais para sua idade. A mamãe não gosta quando estranhos querem ajudar a gente. Ricardo sorriu sem querer. Aquela criança entendia a situação melhor que muitos adultos. "Talvez eu diga que sou alguém que você conheceu na loja", sugeriu. Lívia pensou por um momento, depois acenou com a cabeça. "Vai ser verdade. O senhor é mesmo alguém que eu conheci na loja." Quando Ricardo saía do prédio, Marta esperava no carro com uma expressão preocupada. "Seu Ricardo, vamos nos atrasar para a reunião com os japoneses", disse ela, olhando o relógio. Ricardo entrou no Mercedes e ficou em silêncio por um momento, olhando para a janela do apartamento, onde Lívia acenava com a mãozinha. "Cancele a reunião", disse por fim. "Como?" "Precise, cancele a reunião. Diga que tem um assunto familiar." Marta o olhou com espanto, mas pegou o telefone. Nos 20 anos trabalhando para Ricardo Almeida, nunca ouvira ele mencionar qualquer família. O Hospital das Clínicas na Vila Clementino exalava cheiro de desinfetante e uma atmosfera deprimente de instituição sobrecarregada por necessidades humanas. Ricardo andava pelo longo corredor, passando por pacientes de camisola e famílias abraçadas em cadeiras plásticas. Seu passo confiante, com o qual costumava atravessar salas de reunião, agora parecia hesitante. O quarto 237 ficava no fim do corredor. Ricardo parou diante da porta, sentindo uma tensão estranha. Há anos não sentia nada parecido. A última vez fora antes da primeira grande apresentação, quando apostara tudo em sua primeira compra de imóvel. Bateu de leve. "Pode entrar." Veio uma voz fraca, mas decidida de dentro. Sofia Mendes estava deitada na cama estreita do hospital, ligada a um soro. Apesar da doença e do cansaço, Ricardo viu imediatamente a força que emanava dela. Tinha traços delicados no rosto, mas nos olhos escuros ardia uma determinação flamejante. Seus cabelos claros estavam presos em um coque descuidado, e as mãos, apesar da palidez, pareciam fortes, acostumadas a trabalho preciso. "Bom dia", disse Ricardo, sentindo-se de repente inseguro. Sou Ricardo Almeida. Conheci sua filha na loja hoje de manhã." Sofia o examinou com atenção. Seu olhar tinha a mesma curiosidade que o da pequena Lívia. "A Lívia falou de um senhor que ajudou com as compras", disse ela com cautela. "Foi o senhor?" Ricardo acenou com a cabeça e sentou na cadeira ao lado da cama. No mundo dele, cada encontro tinha um propósito, cada conversa levava a um resultado concreto. Ali, ele não sabia por que viera. "Sua filha é extraordinária", disse por fim. "Muito independente para a idade dela." No rosto de Sofia surgiu uma sombra de tristeza. "Tem que ser." Sua voz endureceu. "Mas isso não quer dizer que a gente precise de pena de ninguém." Ricardo reconheceu o tom, defensivo, pronto para atacar a qualquer momento. Ele mesmo usara aquela voz por anos, se protegendo de um mundo que podia machucá-lo. "Não vim por pena", respondeu com sinceridade. "Não sei por que vim." Sofia o olhou surpresa. Estava acostumada a pessoas que sempre sabiam o que queriam. Médicos com diagnósticos prontos, funcionários públicos com burocracias, professores com exigências. A sinceridade daquele homem era inesperada. "A Lívia disse que o senhor não tem filhos", observou. "Verdade. Esposa também não?" "Também não." Sofia ficou em silêncio por um momento, observando-o. O terno dele provavelmente custava mais que seu salário mensal, mas o jeito como falava da Lívia era natural, sem maneirismos ensaiados. "O que o senhor faz da vida?" perguntou. "Imóveis." Ricardo hesitou se diria mais. "Construo, compro, vendo."
principalmente prédios comerciais e shoppings. Quer dizer, derruba prédios antigos para erguer novos, constatou ela, sem tom acusador, mas com uma nota de tristeza. Ricardo sentiu uma pontada. De fato, sua carreira era pavimentada com os escombros de casarões antigos que davam lugar a complexos modernos. E a senhora? Perguntou, querendo mudar de assunto. Tento salvá-los, respondeu com um sorriso que iluminou seu rosto pela primeira vez. Sou restauradora de obras de arte. Trabalho principalmente com museus e o IFAM. Ultimamente, restaurei afrescos na igreja de São Francisco. Ricardo conhecia aquela igreja, uma joia barroca no centro da cidade. Nunca pensara que alguém precisava cuidar de seu interior, refrescar as cores que o tempo tentava apagar. Deve ser um trabalho lindo, disse ele. É, Sofia acenou com a cabeça. Mas nem sempre rentável. Arte no Brasil não é um negócio que dá lucro fácil. Na voz dela não havia queixa, só a constatação de um fato. Ricardo percebeu que olhava para alguém que escolhera a paixão em vez do dinheiro, algo que ele nunca fizera. Quanto tempo mais a senhora vai ter que ficar no hospital? Perguntou. Os médicos falam em 1 semana, talvez 2. Os pulmões estão se limpando, mas devagar. Sofia o olhou com atenção. Por que pergunta? Ricardo não sabia o que responder. Será que era preocupação com a pequena Lívia? Ou vontade de ajudar? Ou talvez porque pela primeira vez em anos encontrara alguém autêntico em um mundo de aparências. A tia Helena começou com cuidado. Eu sei, interrompeu Sofia. Tem 78 anos e problemas no coração. Eu é que devia cuidar dela, não o contrário. Mas não tenho escolha. Sofia virou o rosto para a janela, por onde se via árvores de outono perdendo folhas. Às vezes penso que a Lívia está crescendo rápido demais, igual eu cresci, disse baixinho. Não quero isso para ela, mas parou como se tivesse dito mais do que pretendia. Ricardo ficou mais meia hora. Conversaram sobre Lívia, sobre arte, sobre como a cidade mudava. Sofia contava de prédios que lembrava da infância e que não existiam mais. Ricardo ouvia, sentindo um desconforto estranho. Por anos se via como alguém que construía o futuro. Mas agora se perguntava se não estava demolindo o passado. Quando saiu do hospital, tinha no bolso um papel com o telefone da tia Helena, caso precisassem de algo. Sofia dera com relutância, mas acabou aceitando que Lívia gostava dele, e isso era raro. Ricardo entrou no Mercedes e mandou Marta ir para o escritório. Pelo caminho, o telefone tocou. Marcelo Costa, seu sócio e braço direito. Ricardo, onde você está? Os japoneses esperam há 1 hora. Cancelei a reunião. Como assim cancelou? É um negócio de 100 milhões. Ricardo olhava pela janela para as ruas passando, as pessoas correndo para o trabalho, crianças indo para a escola. Vai ter tempo para negócios, disse por fim. Hoje tive outras prioridades. O escritório da Almeida Imóveis ficava no 30º andar de um arranha-céu em São Paulo, e as janelas panorâmicas ofereciam vista para toda a cidade. Ricardo parava junto a uma delas, observando o movimento de formigas nas ruas. Dali de cima, as pessoas pareciam pequenas e insignificantes, como números em planilhas que manipulava no dia a dia. Marcelo Costa entrou no gabinete sem bater, o que só fazia quando estava realmente nervoso. O homem de 40 e poucos anos, de porte atlético e cabelos sempre impecáveis, era sócio de Ricardo há 10 anos. Sua relação se baseava em respeito mútuo e cálculo frio. Marcelo cuidava de contatos e negociações, Ricardo de estratégia e finanças. Ricardo, precisamos conversar, disse, sentando no couro da poltrona em frente à mesa. Fala, o que está acontecendo com você? Cancelar a reunião com os japoneses foi fora do normal. Ricardo se virou da janela e sentou à mesa. Seu rosto era impenetrável, como sempre em conversas difíceis de negócios. Tive um assunto pessoal urgente. Que assunto pessoal? Marcelo ergueu as sobrancelhas. Nos conhecemos há 10 anos e você nunca teve assuntos pessoais. Era verdade. Ricardo vivia para a empresa e pela empresa.
Não tinha família que exigisse sua atenção, nem amigos que marcassem encontros sociais. Seu mundo era o escritório, o apartamento funcional e salas de conferência. As pessoas mudam, disse Ricardo, mexendo nos papéis da mesa. Marcelo o observava com atenção. Algo na postura do sócio estava diferente, menos tensa, mas mais distraída. Os japoneses estão pulando fora do projeto, anunciou. Acham que estamos desorganizados. Ricardo ergueu o olhar. A perda doía, 100 milhões de euros para um condomínio de luxo na Vila Nova Conceição. A gente acha outros investidores. Ricardo, Marcelo se levantou de repente. Isso não é um contrato qualquer. Era nosso maior projeto do ano. Belíssima, daquele estilão. E daí, o mundo não acaba por isso. Marcelo olhava para o sócio com incredulidade. Aquele homem que por anos fora implacável na busca pelo sucesso, agora parecia indiferente à perda de milhões. Tá bom, me diz a verdade, disse Marcelo, sentando de novo. O que aconteceu? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Como explicar o encontro com a menininha? Como descrever o sentimento que o invadiu ao ver a criança fazendo compras sozinha? Como apresentar a um homem que só entendia a linguagem dos negócios algo tão irracional quanto empatia humana? Conheci alguém, disse por fim. Uma mulher? Marcelo se animou. Finalmente! Eu achava que você nunca... Não uma mulher. Uma criança. Marcelo piscou sem entender. Uma criança? Ricardo contou resumidamente sobre o encontro com Lívia, a visita ao hospital, a situação da família. Marcelo ouviu em silêncio e seu rosto foi endurecendo aos poucos. Ricardo, disse por fim, entendo que a situação é tocante, mas você não pode deixar emoções interferirem nas decisões de negócio. Por que não? Porque emoções são armadilha. Lembra como começamos? Você era uma máquina, preciso, implacável, eficiente. Foi por isso que deu certo. Ricardo lembrava. Lembrava da primeira casa comprada na Muca, que demolira para erguer um prédio comercial. Lembrava da família que morava lá há gerações e implorava por mais tempo para se mudar. Lembrava como se convencia de que era só negócio, nada pessoal. Talvez seja a hora de parar de ser máquina, disse baixinho. Marcelo se levantou e foi até a janela. Ricardo, você é um dos melhores construtores do país. Construiu um império do nada. Mas se começar a agir pelo coração em vez da cabeça, o quê? Perco tudo? Sim, Marcelo se virou para ele. Exatamente isso. O resto do dia, Ricardo tentou se concentrar no trabalho. Revisou relatórios financeiros, participou de uma call com arquitetos, assinou contratos. Mas seus pensamentos estavam em outro lugar. No apartamento pequeno, no segundo andar de um prédio antigo, onde Lívia provavelmente ajudava a tia Helena a preparar o jantar. Às 6 da noite, decidiu que era o suficiente por hoje. Ao sair do escritório, Marcelo o parou no elevador. Ricardo, amanhã chegam os alemães para o projeto em Santos. Reunião importante. Eu vou, garantiu Ricardo. E Ricardo? Marcelo pôs a mão em seu ombro. Pensa no que eu disse. Não deixe uma situação aleatória destruir o que construímos por anos. Ricardo acenou com a cabeça. Mas enquanto o elevador descia os 30 andares que o separavam da rua, pensava que talvez pela primeira vez na vida tinha chance de construir algo que realmente importava. Não outro prédio ou shopping, mas algo que não se mede em dinheiro. Ao sair na rua, seus passos automaticamente o levaram ao prédio na rua Augusta. Não planejara isso, mas as pernas já conheciam o caminho. Queria ver se Lívia voltara segura da escola, se a tia Helena se virava, se não precisavam de nada. Pela primeira vez em anos, guiava-se não por cálculo lógico, mas por algo muito mais poderoso e imprevisível, cuidado com os outros. Uma semana depois, Ricardo se tornara visita constante no mundinho de Lívia e da tia Helena. Toda noite, após o trabalho, parava no prédio da Rua Augusta. No início, justificava as visitas com motivos práticos. Checar se tudo estava bem, se precisavam de ajuda.
Mas a verdade era outra. Pela primeira vez na vida, se sentia necessário não como empresário, mas como homem. Lívia aceitou sua presença com a naturalidade de uma criança. Contava sobre a escola, mostrava desenhos, pedia ajuda com as lições. Ricardo, que nunca tivera contato com crianças, descobriu com surpresa que tinha paciência para as perguntas delas e curiosidade pelo jeito como pensavam. A tia Helena era mais cautelosa, mas aos poucos começou a confiar. Numa noite, enquanto Lívia dormia, confidenciou suas preocupações. "Não dou mais conta como antes", disse, olhando as mãos trêmulas. "O coração falha às vezes e a Lívia, ela carrega peso demais." Ricardo ouviu preocupado. No dia seguinte, organizou discretamente um programa municipal de apoio a idosos. Uma iniciativa fictícia que incluía visitas regulares de enfermeira e ajuda doméstica. Quando a funcionária do suposto departamento social apareceu na casa da tia Helena, a idosa aceitou a ajuda aliviada, sem suspeitar que por trás de tudo estava o senhor elegante que Lívia conhecera na loja. No hospital, o estado de Sofia melhorava devagar. Ricardo a visitava regularmente, no início com pretexto de passar recados da filha, depois sem desculpas. Suas conversas ficavam mais longas e pessoais. Sofia contava de seu trabalho, de afrescos que restaurava em igrejas antigas, de esculturas históricas que salvava da destruição. Falava com paixão que fascinava Ricardo. Na voz dela, ouvia-se amor pelo passado, respeito pela criação humana, crença de que a beleza tem valor em si. "Sabe", disse numa tarde, enquanto a chuva batia na janela do quarto, "ultimamente trabalhei na restauração de um altar na igreja de São Bento. Barroco, século XVII. As douras estavam quase todas gastas, mas por baixo parou, como se buscasse as palavras certas. Por baixo, as cores originais. Um azul tão vivo que doía nos olhos. Ouro que brilhava como vivo. Foi como descobrir um tesouro. Ricardo olhava seus olhos, que faiscavam na narrativa. Nunca sentira tal paixão pelo seu trabalho. Os prédios que erguia eram funcionais, modernos, lucrativos, mas belos. Alguém os restauraria daqui a 300 anos? Deve ser uma sensação incrível, disse com sinceridade. "É", Sofia sorriu. "Mas sabe o que é melhor? Que daqui a 100 anos, outra pessoa vai poder ver o que eu salvei. Meu trabalho tem continuidade." Continuidade. Ricardo nunca pensara em seus projetos em termos de futuro distante. Construía para o presente, para o lucro, para o sucesso mensurável em anos, não séculos. Numa noite, enquanto ajudava a Lívia com as lições, a menininha perguntou de repente: "Tio Ricardo, por que o senhor não tem esposa?" A pergunta era tão direta que Ricardo não soube o que responder. "Não encontrei a pessoa certa", disse por fim. "E como se procura a pessoa certa?" Ricardo pensou nisso. Como se procura? Por anos, estivera tão ocupado construindo a carreira que nem procurara. As mulheres em sua vida eram parceiras de negócios ou contatos da área. Inteligentes, ambiciosas, mas frias. Relacionamentos acabavam quando exigiam mais que encontros esporádicos. "Não sei", respondeu com honestidade. "E você, como sabe se gosta de alguém?" Lívia pensou seriamente na pergunta. "Quando quero ficar com a pessoa o tempo todo. E quando sinto um quentinho na barriga pensando nela. E quando não preciso fingir ser outra pessoa." Ricardo acenou com a cabeça. A simplicidade da sabedoria infantil era ao mesmo tempo tocante e dolorosa. Quando fora a última vez que se sentira ele mesmo perto de alguém? Quando não precisara fingir? "O senhor gosta da minha mãe?" perguntou Lívia, examinando-o com atenção. "Sim", respondeu Ricardo, surpreso com a sinceridade da própria resposta. "Que bom!" Lívia acenou com seriedade. "A mamãe também gosta do senhor", ela disse para a tia Helena. Ricardo sentiu um estranho alvoroço no peito. Por um momento, não conseguiu se concentrar na lição de matemática que resolviam. Naquela noite, ao voltar para seu apartamento de luxo nos Jardins,
Ricardo percebeu que as últimas semanas o mudaram mais que anos anteriores. Pela primeira vez desde a infância, sentia-se parte de algo maior que ele mesmo. Pela primeira vez, tinha pessoas de quem cuidava e que cuidavam dele. E pela primeira vez na vida, começava a questionar se o sucesso material era mesmo tudo de que precisava para ser feliz. Marcelo Costa sentava em seu gabinete, analisando os relatórios financeiros da empresa. Os números não mentiam. As últimas semanas trouxeram uma queda clara na eficiência. Ricardo se atrasava para reuniões, adiava decisões, e sua famosa implacabilidade nas negociações dera lugar a uma estranha suavidade que custara 2 contratos lucrativos. Marcelo conhecia Ricardo há 10 anos e sabia que algo fundamental mudara. Seu sócio, que outrora trabalhava 18 horas por dia, agora saía do escritório pontualmente às 6. O homem sem compromissos pessoais, de repente ficava inacessível após o horário. Decidiu agir. O primeiro passo foi uma investigação discreta. Marcelo contratou um detetive particular, que em uma semana entregou um relatório completo. Sofia Mendes, 29 anos, restauradora de obras de arte, mãe solteira criando uma filha de 4 anos. Morava em condições modestas, sustentava-se com trabalhos irregulares para museus e o IFIAN. Marcelo leu o relatório 2 vezes, tentando entender o que Ricardo vira naquela mulher. Nas fotos, ela era atraente, mas não deslumbrante. Ruta mais 100 conquistas financeiras notáveis. Na verdade, era o oposto do tipo de mulher que geralmente interessava a empresários ricos. Mas talvez estivesse aí a armadilha. Marcelo bolou um plano. Não pretendia agir com brutalidade. Ricardo não perdoaria a agressão aberta àquela família. Tinha que ser sutil, elegante, aparentemente amigável. Começou com uma série de ligações para conhecidos na área cultural. Em 2 dias, soube de um projeto prestigioso de restauração de afrescos na Basílica de Santa Maria della Salute, em Veneza. O conservador italiano buscava um especialista em arte sacra, alguém com experiência, mas jovem e flexível. Marcelo usou seus contatos nos negócios na Itália. Uma empresa que realizava um projeto hoteleiro em Veneza lhe devia um favor. Algumas chamadas bastaram para o nome de Sofia Mendes entrar na lista de candidatos. A oferta oficial chegou a Sofia uma semana depois, quando ela já saíra do hospital para casa. Ricardo acabara de ajudar ela e Lívia a carregar caixas de livros, quando o carteiro trouxe um envelope elegante com selo italiano. "Isso é impossível", sussurrou Sofia, lendo a carta pela 3ª vez. "O que houve?", perguntou Ricardo, vendo seu rosto pálido. "Uma oferta de trabalho na Itália. Restauração de afrescos do século XV em Veneza." Ricardo sentiu um aperto estranho no estômago. "Que notícia fantástica", disse, embora a voz soasse forçada. "É impossível", repetiu Sofia. "De onde eles tiraram meu nome? Nunca me candidatei a projetos no exterior." "Talvez alguém te indicou?" Sofia balançou a cabeça. "Não conheço ninguém que pudesse..." Parou lendo mais. "Ricardo, é um contrato de 2 anos. Salário 5 vezes o que ganho aqui." Lívia correu para a mãe, atraída pelo alvoroço. "Mamãe, o que está acontecendo?" "Recebi uma proposta de emprego, filha. Numa cidade linda à beira-mar. E o tio Ricardo vai com a gente?" perguntou Lívia, olhando para ele com olhos grandes. A pergunta pairou no ar como uma verdade não dita. Ricardo sentia que todos esperavam sua resposta, mas não sabia o que dizer. O que o ligava àquela família? Algumas semanas de conhecimento? Um sentimento que ainda não conseguia nomear? "É sua carreira, Sofia", disse por fim. "Você não pode recusar uma chance dessas." Sofia o olhou com curiosidade. "E você?" "Nós." "Eu..." Ricardo parou. "Eu tenho minha vida aqui. A empresa, compromissos." Ele viu a dor nos olhos dela e imediatamente se arrependeu das palavras. Mas ao mesmo tempo sabia que tinha razão. Que direito tinha de pedir que ela ficasse? Se conheciam há 1 mês apenas.
Ele era um empresário com um império de centenas de milhões. Ela uma artista com futuro incerto. O que surgira entre eles era forte o suficiente para ela confiar nele seu futuro. Você tem tempo para pensar? Perguntou. 2 semanas, respondeu Sofia, dobrando a carta. Tenho que responder até o fim do mês. Naquela noite, Ricardo voltou ao apartamento num humor indefinível. Ligou o computador e começou a ler sobre Veneza, a Basílica de Santa Maria della Salute, projetos de restauração. Tudo parecia sério e prestigioso. Sofia realmente não podia recusar. Mas a ideia de sua partida causava dor física. O telefone tocou às 11 da noite. Marcelo. Ricardo, preciso te contar uma coisa. Soube da oferta para sua conhecida. Como sabe da oferta? Eu arranjei ela. O silêncio do outro lado foi tão longo que Marcelo pensou que a ligação caíra. Ricardo? Tá aí? Por quê? A voz de Ricardo era baixa, mas Marcelo sentiu a ameaça nela. Porque vejo como você tá mudando. Vejo como tá perdendo o foco. Como tá deixando de ser você. Essa mulher e a criança dela estão te destruindo. É minha vida, Marcelo. Não só. É nossa empresa, nossos funcionários, nossos compromissos. Você não pode deixar umas semanas de sentimentalismo destruírem o que construímos em 10 anos. Ricardo desligou sem uma palavra. Ficou um longo tempo no escuro do apartamento, tentando entender o que acabara de acontecer. Seu melhor amigo e sócio manipulava sua vida pessoal para proteger os interesses da firma. E o pior era que Marcelo provavelmente tinha razão quanto à empresa. Ricardo não dormiu aquela noite. Sentou junto à janela panorâmica do apartamento, olhando as luzes de São Paulo e tentando organizar os pensamentos. Marcelo arranjara a oferta para Sofia. Esse fato o abalou mais que qualquer derrota nos negócios. Seu sócio, homem em quem confiava como irmão, manipulava sua vida pessoal como peças de xadrez. De manhã, chegou ao escritório mais cedo que o normal. Marcelo já estava lá, analisando documentos em sua mesa com aparente calma. Precisamos conversar, disse Ricardo, fechando a porta do gabinete do sócio. Fala. Marcelo nem ergueu os olhos dos papéis. Aquela indiferença aparente enfureceu Ricardo ainda mais. Você não tinha direito? Tinha. Marcelo finalmente o olhou. Sou sócio dessa empresa. Quando vejo meu parceiro perdendo a cabeça por causa de uma mulher, tenho direito e dever de agir. É minha vida privada. Deixou de ser privada quando começou a afetar nossos negócios. Marcelo se levantou e foi à janela. Ricardo, nos conhecemos há 10 anos. Vi você em ação, vi como construiu esse império. Você era implacável, preciso, sem emoções. Por isso deu certo. E daí? E agora? Cancela reuniões, se atrasa em negociações, perde o fio. O último contrato com os berlinenses foi pro brejo porque você não quis demolir um prédio antigo. Antes, não hesitaria um segundo. Ricardo sabia que Marcelo tinha razão quanto ao prédio. Era uma construção do século XIX, sem valor arquitetônico especial. Mas ao ver as famílias que moravam lá, não conseguiu dar a ordem de demolição. Após o encontro com Sofia, após conhecer um mundo onde coisas antigas valiam mais que novas, tudo mudara. Talvez seja bom eu ter mudado, disse. Bom, Marcelo riu amargamente. Ricardo, você é empresário, não ativista social. Nosso objetivo é lucro, não salvar o mundo. Talvez seja hora de mudar isso. Marcelo olhou por um longo momento, como se o visse pela primeira vez. Ela realmente te mudou, disse por fim. Essa mulher e a criança dela. Talvez só abriram meus olhos. Para quê? Para que dá para viver de outro jeito. Para construir algo que faz sentido além do dinheiro. Marcelo balançou a cabeça. São bobagens ingênuas, Ricardo. O mundo não é conto de fadas. Dinheiro dá segurança, poder, independência. Sem ele, você é ninguém. Sem ele, eu sou eu mesmo. Aquela conversa foi o ponto de virada na relação deles. Ricardo entendeu que seu sócio o via só pelo prisma da empresa, como uma máquina de gerar lucros. Marcelo, por sua vez, percebeu que perdia o homem em quem baseava suas ambições. Ao sair do escritório, Ricardo foi direto ao prédio da Rua Augusta.
Sofia sentava à mesa, rodeada de livros sobre arte veneziana. A carta da oferta estava ao lado, parcialmente coberta por um catálogo de afrescos da Basílica. Como vai o planejamento? Perguntou, tentando soar natural. Não tô planejando, respondeu Sofia sem olhá-lo. Tô pensando. Em quê? Se tenho o direito de tirar da Lívia uma chance de vida melhor só porque... Parou. Porque o quê? Sofia finalmente o olhou. Nos olhos dela, viu tristeza, mas também determinação. Porque me apaixonei por um homem que tem sua vida, sua empresa, seu mundo. Um homem que talvez nem saiba o que sente. As palavras acertaram Ricardo como um raio. Sofia dissera o que ele mesmo não conseguia admitir. Apaixonara-se. Pela primeira vez na vida, aos 40 anos, conhecia o sentimento de que lera em livros e vira em filmes. Sofia, não, ela o interrompeu. Não diz nada. Não diz que me ama também, porque a gente sabe que é complicado. Não diz que fica, porque tem seus compromissos. E não diz que vai com a gente, porque é irreal. Ricardo sentou em frente a ela. E se eu disser que quero tentar? Tentar o quê? Tudo isso. Nós. Uma vida que não se baseia só em negócios. Sofia balançou a cabeça. Ricardo, nos conhecemos há um mês. É pouco para decisões sobre o futuro. Para mim basta. Mas e daqui a um ano? 2? Quando a novidade passar, quando o dia a dia pesar? A pergunta pairou entre eles como uma barreira invisível. Ricardo sabia que Sofia tinha razão, que fazia as perguntas certas. Mas também sabia que se a perdesse, nunca encontraria algo tão valioso. Naquele momento, Lívia entrou correndo no quarto, voltando da escola. Sua presença aliviou a tensão na hora. Tio Ricardo jogou-se em seus braços. Desenhei uma coisa para você na escola. Tirou do estojo uma folha de papel. Nela, uma casa. Não um arranha-céu moderno, mas uma casinha aconchegante com jardim, chaminé e um cachorro. Diante da casa, 3 figuras. Uma mulher alta, um homem de terno e uma menininha de mãos dadas. Somos nós, explicou Lívia com orgulho. Nossa família. Ricardo olhava o desenho e sentia algo se quebrar dentro dele. Aquela criança via um futuro que os adultos temiam. Via simplicidade onde eles viam complicações. Tá lindo, disse, e a voz falhou. Lívia o abraçou mais forte. O senhor fica com a gente para sempre, né? Mesmo se a gente for pro mar. Ricardo olhou para Sofia por cima da cabeça da criança. Nos olhos dela, viu a mesma esperança que tentava esconder sob a máscara de pragmatismo. Não sei, Lívia, respondeu com honestidade. Não sei. Os dias seguintes passaram numa suspensão estranha. Ricardo tentava funcionar normalmente. Ia ao escritório, participava de reuniões, assinava papéis, mas seus pensamentos giravam em torno de Sofia e Lívia. O prazo para responder à oferta italiana se aproximava impiedosamente. Marcelo o observava com crescente preocupação. A relação deles não voltara ao normal após o confronto. Falavam só de assuntos profissionais e o clima no escritório ficara tenso. Ricardo evitava o sócio e, quando precisavam trabalhar juntos, faziam com cortesia fria. Numa quinta-feira, Ricardo decidiu sair mais cedo do escritório. Esperava encontrar Sofia em casa e, quem sabe, finalmente conversar com sinceridade sobre o que os esperava. Ao chegar ao prédio, viu uma ambulância estacionada na frente. O coração parou por um instante. Lívia, ou tia Helena, subiu as escadas de 2 em 2 degraus. A porta do apartamento estava aberta. Dentro, viu os paramédicos inclinados sobre a tia Helena, que jazia no sofá, pálida e fraca. Lívia, assustada, agarrava a saia da mãe. Sofia ajoelhava ao lado da idosa, acariciando sua mão. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, entrando no quarto. Infarto, respondeu Sofia baixinho. Leve, mas mesmo assim, temos que levá-la para o hospital. Ricardo olhou para a pequena Lívia, cujos olhos grandes se encheram de lágrimas. A tia Helena vai morrer? Perguntou sussurrando. Não, filha, disse Sofia, embora a voz tremesse de incerteza. Os médicos vão ajudar. A tia Helena foi levada ao hospital.
Ricardo, Sofia e Lívia sentavam na sala de espera da cardiologia, aguardando notícias. Lívia adormeceu no colo da mãe e os adultos ficavam em silêncio, imersos em seus pensamentos. É culpa minha, disse por fim Sofia. Como assim? Oh, dependi demais dela. Ela devia estar descansando, não cuidando da minha filha. Ricardo pôs a mão na dela. Não é culpa sua. Você fez o que pôde. Fiz. Sofia o olhou com dor. Talvez se eu tivesse aceitado a oferta antes, se não enrolasse, Sofia, não se culpe. Mas é verdade. Eu enrolando por quê? Porque não consigo te deixar. E por isso coloco todo mundo em risco. O médico saiu da UTI. Era um homem jovem de rosto cansado. Senhora Helena Oliveira? Perguntou. Sim, respondeu Sofia, acordando Lívia com cuidado. O estado está estável. O infarto foi leve, mas o coração está enfraquecido. Precisa de repouso e cuidados médicos regulares. Ela pode voltar para casa? Perguntou Ricardo. O médico balançou a cabeça. Nas próximas semanas, não. Depois, vai precisar de cuidados permanentes. Família ou cuidadora. De volta ao prédio, Sofia sentou Lívia para fazer as lições e saiu com Ricardo para o corredor. Não posso ficar, disse sem preâmbulos. A tia Helena precisa de cuidados que não posso dar. E não posso recusar essa oferta, porque é a única chance de dar a Lívia um futuro estável. Ricardo assentiu, embora as palavras doessem fisicamente. Quando vocês vão? Semana que vem. Tenho que resolver todas as formalidades. Achar alguém para visitar a tia Helena? Eu vou visitá-la, disse Ricardo sem hesitar. Sofia o olhou surpresa. Ricardo, vou visitá-la. Pago por cuidados melhores. Acho uma boa cuidadora. É o mínimo que posso fazer. Sofia sentiu lágrimas subindo aos olhos. Por que você é tão bom com a gente? Ricardo pensou na pergunta. Por quê? Porque amava Sofia? Porque Lívia o lembrava de si mesmo na infância? Ou porque, pela primeira vez, sentira-se parte de uma família verdadeira? Mas porque vocês mudaram minha vida, disse por fim. Me mostraram que existe algo além de trabalho e dinheiro. Mas não basta para ficar com a gente. Não era pergunta, era afirmação. Sofia entendera que Ricardo estava dividido entre dois mundos, o que construíra em 40 anos e o que descobrira há um mês apenas. Sofia, começou Ricardo. Não, interrompeu ela. Não faz isso com você nem comigo. Não diz que vai com a gente se não tem certeza. Não diz que espera se não sabe se aguenta. E não diz que me ama se não está pronto para o que isso significa. Ricardo ficou em silêncio, sabendo que Sofia tinha razão. Amor não é só sentimento, é escolha. Escolha do que é mais importante. Escolha de quem confiar o futuro. Amanhã de manhã ligo para os italianos, disse Sofia. Dou a resposta. Naquela noite, Ricardo não pregou o olho. Sentou no apartamento, olhando o desenho de Lívia que pendurara na geladeira. 3 figuras de mãos dadas. O sonho de uma criança por uma família. Por volta das 3 da manhã, o telefone tocou. Marcelo. Ricardo não dormiu? Não, eu também não. Olha, talvez eu tenha exagerado nessa história toda. Talvez não devesse ter me metido. Ricardo ficou em silêncio. Mas sabe o quê? Continuou Marcelo. Talvez seja bom eu ter me metido. Talvez agora você veja que essa mulher não é para você. Que você pertence aqui, a esse mundo que construímos juntos. Você acha que vou te agradecer? Perguntou Ricardo baixinho. Acho que um dia você vai entender que fiz pelo seu bem. Ricardo desligou sem palavra. Pela janela, via as primeiras luzes do dia amanhecendo. Em poucas horas, Sofia ligaria para os italianos e aceitaria a oferta. Semana que vem, ela e Lívia sairiam de sua vida para sempre. E talvez Marcelo tivesse razão. Talvez fosse melhor assim para todo mundo. Sexta-feira era o dia que mudaria tudo. Ricardo sabia que Sofia ligaria para os italianos naquela manhã e aceitaria a oferta. Tentava se concentrar no trabalho, mas as palavras se borravam diante dos olhos. E os números nos relatórios não faziam sentido. Às 10 da manhã, sua secretária, Dona Bárbara, bateu na porta do gabinete. Seu Ricardo. Na recepção tem uma menininha esperando.
Diz que é urgente. Ricardo se levantou da cadeira. Lívia, o que ela fazia em seu escritório? Como chegara lá? O elevador parecia demorar uma eternidade. Quando as portas se abriram no térreo, viu Lívia sentada no sofá de couro no lobby elegante da empresa. Parecia um pontinho pequeno naquele mundo de cromo e mármore, mas sua postura era determinada. Lívia correu até ela. O que aconteceu? Como você veio parar aqui? A mamãe ligou para os senhores de Veneza, disse Lívia muito séria, e disse que a gente vai... Ricardo sentiu o coração parar no peito. E... Agora a gente está arrumando as malas. Amanhã a gente vai de avião. Amanhã? Lívia acenou com a cabeça. Seus olhos grandes estavam tristes, mas ela não chorava. Tio Ricardo, o senhor realmente não pode ir com a gente? Ricardo se ajoelhou diante dela, para ficar na altura de seus olhos. Lívia, é complicado. Mas o senhor nos ama, né? A pergunta era tão direta que Ricardo não conseguiu uma resposta diplomática. Sim, disse simplesmente. Amo vocês. Então por que não quer ficar com a gente? Ricardo não sabia o que responder àquela criança que fazia a pergunta que ele mesmo não conseguia responder. Porque tenho o trabalho aqui, minha vida, mas o trabalho é mais importante que a família? Ricardo olhou ao redor. Para o piso de mármore, móveis de mogno, retrato dele e de Marcelo na parede, o logo da empresa em ouro. Aquilo tudo era mais importante que uma família? Não, respondeu por fim. Não é. Lívia sorriu pela primeira vez naquele dia. Então talvez o senhor vá com a gente? Naquele momento, Marcelo saiu do elevador. Viu Ricardo ajoelhado diante da criança no meio da recepção e seu rosto endureceu. Ricardo? O que está rolando? Ricardo se levantou e pegou a mão de Lívia. Essa é Lívia, filha da Sofia. Marcelo olhou para a menina como se fosse uma bomba relógio. Podemos conversar no gabinete? Sugeriu. No 30º andar, Lívia colou o nariz na janela panorâmica. Que alto! Exclamou encantada. Dá para ver toda São Paulo daqui. Marcelo observava a cena com claro desagrado. Ricardo, podemos falar a sós? Não. Ricardo sentou ao lado de Lívia no parapeito. O que tiver para dizer, pode falar na frente da Lívia. Tá bom? Marcelo sentou em frente a eles. Essa situação foi longe demais. Uma criança no nosso escritório já é o quê? Interrompeu Ricardo. Inapropriado. Lívia se virou da janela e olhou para Marcelo com curiosidade. O senhor não gosta de crianças? Perguntou com a simplicidade que desarmou Marcelo. Não é isso. A mamãe diz que gente que não gosta de crianças esquece como é ser feliz, continuou Lívia. O senhor parece infeliz. Marcelo abriu a boca, mas não soube o que dizer. Aquela criança o diagnosticara melhor que qualquer terapeuta. Ricardo observava a cena e de repente tudo ficou claro. Marcelo realmente parecia infeliz. Rico, bem-sucedido, mas infeliz. Como ele mesmo um mês antes. Marcelo, disse Ricardo baixinho, você lembra quando riu pela última vez? O quê? Quando fez algo que te deu alegria. Não satisfação de um negócio fechado, não orgulho de conquistas. Alegria. Marcelo o olhou sem entender. Ricardo, do que você está falando? Da vida. De que talvez exista algo além de lucros e prejuízos. Lívia se aproximou de Marcelo e parou diante dele. O senhor também pode ser feliz, disse séria. Basta achar alguém para amar. Marcelo olhou para aquela criaturinha que com simplicidade de filósofa explicava o sentido da vida. Eu tenho minha empresa, mas empresa não é família, constatou Lívia. Empresa não abraça quando está triste. Ricardo sentiu algo finalmente se romper dentro dele. Aquela criança, que em poucas horas sairia de sua vida, acabara de lhe dar a lição mais importante. Lívia, disse pegando-a no colo, se eu for com vocês para Veneza, você ficaria feliz? Poxa, se sente muita. Lívia o abraçou pelo pescoço. Mas e o senhor Marcelo? Vai ficar sozinho. Ricardo olhou para o sócio. Marcelo parecia um homem que acabara de entender algo profundo sobre si mesmo. Marcelo, começou Ricardo. Vai, disse Marcelo baixinho.
Vai com elas. O quê? Você tem razão. Eu também sou infeliz. E talvez seja a hora de eu parar de destruir a felicidade dos outros. Ricardo o olhou espantado. Mas a empresa continua. Vai ser diferente, mas continua. Marcelo se levantou e foi à janela. E você? Você achou algo que eu procuro há anos e não encontro. O quê? Sentido. Lívia desceu do colo de Ricardo e pegou a mão de Marcelo. O senhor também vai achar alguém para amar, disse, segurando a mão dele. Basta não ser infeliz. Marcelo olhou para baixo, para aquela mãozinha em sua palma, e pela primeira vez em anos sentiu algo que podia ser o início de uma esperança. Ricardo e Lívia voltaram ao prédio da Rua Augusta num misto de esperança e tensão. Sofia arrumava as últimas coisas nas malas, espalhadas no quarto. O ambiente parecia triste, despido dos detalhes pessoais que por anos criavam a atmosfera de casa. Como foi? Perguntou Sofia, sem erguer os olhos das roupas que dobrava com precisão mecânica. Mamãe, o tio Ricardo vai com a gente, gritou Lívia, jogando-se nos braços da mãe. Sofia fechou os olhos, como se as palavras da filha causassem dor física. Lívia, querida, o tio Ricardo tem a vida dele aqui. Não, interrompeu Ricardo. Não tenho. Sofia finalmente o olhou. Nos olhos dela, tanto esperança quanto medo, que fizeram a garganta de Ricardo se apertar. O que quer dizer? Ricardo sentou na beira da cama, cuidadoso para não bagunçar as pilhas de roupas. Falei com o Marcelo. Tô saindo da empresa. Ricardo. Sofia balançou a cabeça. Você não pode arruinar sua vida por nossa causa. Não tô arruinando. Tô reconstruindo. Ricardo pegou as mãos dela nas suas. Sofia, por 40 anos, construí algo que achava ser sucesso. Dinheiro, prestígio, poder. Mas para que tudo isso se não tenho com quem dividir? Mas é Veneza, Ricardo. Outro país, outra cultura, outra língua. Eu aprendo italiano. É um contrato de 2 anos. O que você vai fazer por 2 anos? Ricardo sorriu. Vou ver você restaurando beleza. Vou ensinar polonês para Lívia. Vou viver. Lívia pulava de alegria na cama. De verdade? De verdade o senhor vai com a gente? De verdade. Sofia ainda parecia não convencida. Ricardo, não é decisão que se toma do dia para a noite. É todo o seu mundo que você deixa. Esse não é meu mundo, interrompeu Ricardo. Meu mundo são vocês. Sofia sentou pesadamente na cadeira. Mas eu tenho medo, confessou baixinho. De quê? De você se arrepender um dia. De acordar e pensar que sacrificou tudo por uma mulher que conhece há 1 mês. Ricardo se aproximou e delicadamente ergueu seu queixo para que ela o olhasse nos olhos. Sofia, você acredita em amor à primeira vista? Eu não sei, eu também não acreditava. Mas acredito em amor à primeira compreensão. Na primeira vez que alguém sabe que achou seu lugar na terra. Sofia sentiu lágrimas nos olhos. Mas e se não der certo? Se formos diferentes demais, a gente descobre. Juntos. Lívia parou de pular e, com a seriedade de uma adulta, aproximou-se da mãe. Mamãe, você não ama o tio Ricardo? Amo, filha. E o tio Ricardo ama a gente? Não, maná. Então por que tem medo? Sofia olhou para a filha, para seus olhos puros e confiantes, sem espaço para as preocupações complicadas dos adultos. Porque adultos às vezes complicam as coisas simples, respondeu por fim. Então para de ser adulta, sugeriu Lívia com simplicidade que desarmou a situação. Ricardo e Sofia riram ao mesmo tempo. O primeiro riso sincero em semanas. Tá, bom, disse Sofia enxugando as lágrimas. Paro de ser adulta. Por enquanto, Ricardo beijou sua testa delicadamente. Eu serei o adulto para nós 3. Naquela noite, sentaram os 3 no chão entre as malas, planejando a viagem. Lívia desenhava um mapa de Veneza, onde os canais pareciam fitas azuis e as gôndolas barquinhos de conto. Ricardo ligava para a companhia aérea, reservando passagens para o dia seguinte. Sofia organizava documentos, ficando cada vez mais animada,
com a perspectiva de trabalhar numa das basílicas mais belas do mundo. "E onde vamos morar?" perguntou Lívia. "Os italianos vão providenciar um apartamento", respondeu Sofia, "perto da basílica com vista para o canal." "E vamos ter um barquinho?" Ricardo riu. "Primeiro a gente aprende a não cair no canal, depois pensa no barquinho." Por volta das 10 da noite, Lívia adormeceu entre as malas, abraçada ao desenho da família que fizera semanas antes. Ricardo e Sofia sentavam em silêncio, observando a criança dormindo. "Ainda não acredito que isso está acontecendo", sussurrou Sofia. "Eu também não. Não se arrepende mais?" Ricardo olhou para ela, para Lívia, para o quarto cheio de malas com suas vidas. "Sofia, no último mês, me senti mais vivo que nos 20 anos anteriores. Como eu poderia me arrepender?" Sofia se aninhou nele. "Eu te amo", disse pela primeira vez. "Eu também te amo." Pela janela, São Paulo se preparava para dormir. Em poucas horas, voariam sobre as montanhas, rumo a um futuro novo. Ricardo pensava em Marcelo, que ficara sozinho com a empresa, mas também com chance de achar sua própria felicidade. Pensava na tia Helena no hospital, a quem garantira os melhores cuidados. Pensava na vida que deixava e na que os esperava. Pela primeira vez desde a infância, não temia o futuro. Veneza, em outubro, era como um sonho acordado. Ricardo parava na varanda do apartamento alugado no Campo Santa Margherita, observando a névoa matinal sobre os canais. Moravam ali há um mês, mas ainda não se acostumara à ausência de carros, aos barcos de entrega, passando sob as janelas, ao tempo que fluía diferente de São Paulo. Lívia se adaptara mais rápido. Ia a uma escolinha internacional perto da Praça de São Marcos e já dizia buongiorno e grazie, com sotaque que encantava os lojistas venezianos. Seu italiano progredia na velocidade das crianças, enquanto Ricardo aprendia frases básicas com um livro devagar. Sofia florescia no trabalho, e Basílica de Santa Maria della Salute era seu sonho, joia barroca do século XVII, cujos afrescos exigiam restauração delicada e complexa. Voltava para casa toda noite com olhos brilhando de paixão, contando das cores que descobrira sob camadas de sujeira e tempo. "Hoje achei um pedaço de céu", dizia, mostrando fotos no celular para Ricardo. "Azul tão intenso que o pintor deve ter usado lápis lazuli caríssimo. Semanas de trabalho para revelar talvez 1 metro quadrado do original." Ricardo ouvia, fascinado pela paixão dela. Em São Paulo, construía coisas novas. Ali via Sofia dar vida a coisas antigas. Ambas as abordagens tinham beleza, mas a restauração exigia paciência que ele ainda aprendia. Ele mesmo passava por um período difícil de adaptação. Após 30 anos de trabalho intenso, de repente tinha tempo infinito. Na primeira semana, se sentiu perdido. Acordava às 6, como sempre, mas não tinha para onde ir, nem telefones para atender, nem reuniões para liderar. Tentava ajudar Sofia na organização do trabalho, mas ela seguia seu próprio ritmo. Tentava se envolver mais com Lívia, mas a criança era tão independente e adaptada que sua ajuda muitas vezes era desnecessária. A crise veio na 3ª semana. Ricardo andava sozinho pelas ruelas venezianas, observando turistas, artesãos, vendedores no mercado de Rialto. Sentia-se como ator que esquecera o papel. Quem era ele naquela cidade? Não empresário, não pai no sentido pleno, não marido. O telefonema de São Paulo veio no pior momento. Marcelo ligava com notícias de problemas na empresa. Um projeto grande parara em questão e clientes perguntavam pela ausência de Ricardo. "Pode voltar", disse Marcelo. 1 mês para supervisionar o contrato. Tá quase tudo pronto. Ricardo sentava num banco na ponte della Accademia, olhando o grande canal, e por um momento sentiu a tentação. São Paulo significava certeza, controle, papel conhecido. Veneza era bela, mas incerta. "Te aviso", respondeu por fim. À noite não contou do telefonema nem para Sofia, nem para Lívia, mas seu ar pensativo não passou despercebido por Sofia.
Tudo bem? Perguntou quando Lívia já dormia. Sim, respondeu rápido demais. Sofia sentou ao lado dele no sofá. Ricardo, se você se arrepende, não me arrependo, interrompeu. Só, não sei quem sou aqui. Sofia pegou sua mão. Você é você mesmo. Pela primeira vez, pode ser simplesmente você, não uma função que cumpre. Mas eu não sei quem é esse eu, além das funções. A confissão doía para os dois. Ricardo percebeu que a vida toda se definira pelo que fazia, não pelo que era. No dia seguinte, Sofia o convidou para a basílica. Mostrou o afresco em que trabalhava, um trecho de um santo com mãos estendidas, abençoando os fiéis. Vê esse pedaço? Apontou a borda da veste do santo. O artista pintou isso há centenas de anos, sabendo que talvez ninguém notasse o detalhe. Mas fez perfeito, por amor à beleza em si. Ricardo examinava os traços minúsculos do pincel, as sombras suaves. No que está pensando? Perguntou Sofia. Que nunca fiz nada por amor à beleza em si. Tudo tinha propósito, lucro, função. E agora? Ricardo olhou para ela, para as mãos dela manchadas de tinta, para a paixão nos olhos. Agora quero aprender. Naquela noite, ao voltarem para casa, Lívia mostrou um desenho que fizera na escola. 3 figuras numa gôndola, navegando num canal azul. Embaixo, escreveu em italiano, La mia famiglia a Venezia. Minha família em Veneza. Ricardo olhava o desenho e, de repente, entendeu. Não precisava ser empresário, pai ou marido, no sentido tradicional. Precisava ser parte daquela família pequena e atípica. Precisava aprender que o valor de uma pessoa não se mede pelo que produz, mas pelo quanto de amor dá e recebe. Naquela noite, ligou para Marcelo. Não volto, disse. Acha outro pro contrato, Ricardo. Marcelo, achei meu lugar. Pela primeira vez na vida, sei onde é meu lar. Do outro lado, silêncio. Entendo, disse por fim Marcelo. Cuida de você. Você também. E Marcelo, acha algo que faça por amor, não só por dever. Após desligar, Ricardo olhou pela janela para a Veneza noturna. A cidade dormia, embalada pelas ondas do Adriático. Do outro lado da parede, ouvia a respiração calma de Sofia e Lívia. Pela primeira vez desde a chegada, sentiu-se em casa. O inverno em Veneza era diferente de tudo que Ricardo conhecia. A cidade, geralmente cheia de turistas, tornava-se íntima e misteriosa. A névoa caía sobre os canais como véu, criando um mundo de mistérios e surpresas. Ricardo descobriu que adorava aquelas manhãs em que levava Lívia à escola de gôndola e ela contava sonhos em italiano que aprendia com ele. Seu próprio italiano progredia devagar, mas firme. Matriculou-se num curso para estrangeiros no antigo Palácio Ca' Foscari, onde estudava com estudantes americanos de arte, arquitetos japoneses e aposentados alemães que se mudaram para o Adriático na velhice. Você veio para cá por uma mulher, né? Perguntou um dia Klaus, engenheiro aposentado de 70 anos de Munique. Como sabe? Klaus riu. Pelo jeito que fala da família. Eu também vim por uma mulher, há 40 anos. Maria era guia turística. Me mostrou Veneza por uma semana e eu fiquei para a vida toda. Ricardo olhava aquele homem idoso que escolhera o amor em vez da carreira e via a si mesmo dali a 30 anos. Se arrependeu alguma vez? Todo dia, respondeu Klaus com um sorriso. Me arrependi de não ter feito isso antes. Em casa, Ricardo se tornava cada vez mais seguro de seu papel. Não era pai de Lívia no sentido biológico, mas algo igualmente importante. Alguém em quem se podia confiar, sempre presente, que amava sem condições. Ajudava nas lições, ensinava canções natalinas brasileiras para o Natal, lia historinhas antes de dormir. Sofia florescia no trabalho e no relacionamento. Parara de temer que Ricardo se arrependesse. Via como, dia a dia, ele ficava mais calmo, mais confiante nessa nova função. Sabe de uma coisa? Disse numa noite, sentados junto à lareira no apartamento pequeno. Você é o primeiro homem que não tenta me mudar. Por que eu mudaria você? Você é perfeita.
Não sou perfeita. Sou uma artista teimosa que vive no mundo de pintores extintos e tenho uma filha mais esperta que eu. Ricardo a puxou mais perto. É por isso que te amo. Veio o Natal, as primeiras festas que passavam juntos como família. Ricardo organizou uma ceia brasileira tradicional no apartamento veneziano. Era uma mistura estranha de costumes. Pão de ló brasileiro, panetone italiano, tamboril comprado no mercado de Rialto. Lívia estava no elemento dela, explicando a Ricardo as canções natalinas italianas que aprendera na escola. Sofia preparou as 12 pratos tradicionais brasileiros, embora alguns ingredientes tivesse que substituir por equivalentes italianos. Falta uma pessoa nessa mesa, disse Ricardo quando se sentaram para a ceia. Quem? Perguntou Sofia. A tia Helena. Ligaram para São Paulo. A tia Helena já estava em casa, sob cuidados de uma enfermeira particular que Ricardo financiava. Sua voz soava forte e alegre. Como vão, meus queridos? Perguntava pelo viva voz. A gente sente sua falta, gritava Lívia no telefone. Eu também sinto de vocês, mas fico feliz que estejam felizes. Após a ceia, quando Lívia adormeceu no sofá, abraçada a um novo leão de pelúcia que Ricardo comprara na Praça de São Marcos, os adultos sentavam em silêncio, olhando o brilho das velas. Você pensa no futuro? Perguntou Sofia. O tempo todo, respondeu Ricardo. Mas diferente de antes. Como diferente? Antes planejava, controlava, previa. Agora, só confio que vai dar certo. Sofia sorriu. Tenho uma coisa para te dizer. Algo no tom dela fez Ricardo olhá-la com atenção. Recebi uma proposta de extensão do contrato. Por mais 2 anos. Ricardo sentiu excitação e ansiedade ao mesmo tempo. E o que acha? Acho que gostaria de ficar. Mas só se você quiser também. Ricardo pegou suas mãos. Sofia, quero estar onde vocês estiverem. Seja Veneza, São Paulo ou a Lua. Até a Lua. Especialmente a Lua. Dizem que de lá a terra fica linda. Riram baixinho, para não acordar Lívia. Pela janela, Veneza dormia sob uma manta branca de neve, visão rara na cidade. Ricardo pensava no ano que passara desde aquela manhã de outono na mercearia em São Paulo. Há 1 ano era outro homem, fechado, focado em si, convencido de que dinheiro era o único que importava. Agora sabia que a verdadeira riqueza era ser amado e ter quem amar. Sofia. Sim? Casa comigo? A pergunta saiu espontânea, mas no instante em que a fez, soube que era a mais importante da vida. Sofia o olhou com olhos cheios de lágrimas de felicidade. Sim, sussurrou. Claro que sim. A primavera em Veneza veio com uma brisa quente do Adriático e cheiro de flores frescas no mercado. Ricardo parava na varanda do apartamento, vendo a cidade acordar após o sono invernal. Nos últimos meses, seu italiano fluía, e seu lugar naquela família pequena se tornara natural e óbvio. Planejar o casamento em Veneza se mostrou complicado, mas fascinante. Sofia queria a cerimônia numa igreja antiga. Ricardo sonhava com algo íntimo, e Lívia insistia que o casamento fosse numa gôndola. Compromisso, sugeriu Sofia numa noite sobre mapas e guias. Casamento na igreja de San Giorgio Maggiore e a festa no Lido. E as gôndolas, insistia Lívia. As gôndolas vão ser nosso transporte, prometeu Ricardo. Os preparativos para o casamento os aproximaram ainda mais. Ricardo descobriu que adorava planejar detalhes, da escolha das flores ao cardápio da festa. Após anos gerenciando grandes projetos, organizar um casamento pequeno e íntimo era um prazer relaxante. Marcelo ligou em abril. Como vão os preparativos para o casamento? Perguntou, e na voz dele Ricardo ouviu algo novo, calor que não existia antes. Bem, e você? Como a empresa? A empresa vai bem, mas não é a única novidade. Marcelo hesitou. Conheci alguém. Ricardo sentou pesado na cadeira. Sério? Sim, Ana é psicóloga. Me ajuda a entender umas coisas sobre mim. Marcelo, que ótimo. Ricardo, queria te dizer que você tinha razão.
Tinha razão em tudo. Eu estava infeliz e com inveja da sua felicidade. Desculpa pelo que fiz. A confissão valia mais que qualquer sucesso nos negócios para Ricardo. Marcelo, fico feliz que achou alguém. E fico feliz que você achou sua família. Posso ir para o casamento? Ricardo olhou para Sofia, que acenava com a cabeça, sorrindo. Claro, vamos adorar. Maio foi mês de preparativos intensos e hóspedes inesperados. Para Veneza veio a tia Helena, que Ricardo instalara num hotel elegante na Praça de São Marcos. A idosa estava encantada com a cidade e ajudava nos preparativos com alegria. Nunca pensei que viveria para ver esse dia, dizia, vendo Lívia provar o vestido de daminha. A Sofia merece felicidade e o senhor Ricardo é um presente dos céus. De São Paulo veio também Marcelo com Ana. Ricardo estava curioso pela mulher que mudara seu ex-sócio. Ana se mostrou calma, inteligente, olhando Marcelo com ternura e paciência. Ele me contou de vocês, disse, sentados numa cafeteria na Praça de São Marcos. Falou que vocês salvaram a vida dele. Exagero, respondeu Ricardo. Não acho. Às vezes, precisamos de alguém que nos mostre que dá para viver de outro jeito. O casamento aconteceu num dia ensolarado de maio. A igreja de San Giorgio Maggiore, com vista para toda Veneza, enchia-se de música suave de órgão e aroma de rosas brancas. Os convidados eram poucos, mas cada um importante. Sofia estava deslumbrante num vestido simples de creme, feito por uma costureira de Burano. Lívia ia à frente, espalhando pétalas de rosa, séria como uma pequena adulta. Ricardo esperava no altar de terno comprado em Milão, sentindo o coração prestes a explodir. Quando Sofia parou ao lado dele, o mundo parou. Nos olhos dela, tanto amor e confiança que lágrimas subiram aos seus. Os votos foram em italiano, mas Ricardo acrescentou palavras em português. Sofia, prometo te amar e amar Lívia todo dia da minha vida. Prometo proteger seus sonhos e apoiar suas paixões. Prometo que nossa vida será bela, mesmo quando for difícil. Sofia respondeu, Ricardo, prometo ser sua família, seu lar, seu sossego. Prometo te mostrar o mundo pelos olhos de uma artista. E prometo que nossa vida será cheia de amor, mesmo quando for imprevisível. Quando o padre os declarou marido e mulher, Lívia gritou, agora somos uma família de verdade. A festa no Lido foi íntima e alegre. Comiam sob as estrelas, ouvindo um trio veneziano e o som das ondas na praia. A tia Helena dançava com Marcelo. Ana conversava com Sofia sobre arte e Lívia corria pela areia, coletando conchinhas na bolsinha pequena. Ricardo olhava a cena e pensava em como sua vida mudara. Há um ano era solitário, rico, mas infeliz. Hoje era marido, padrasto, parte de uma família de 2 países e 3 línguas. No que está pensando? Perguntou Sofia, se aproximando com uma taça de champanhe. Que nunca imaginei ser tão feliz. E eu penso que o melhor ainda está por vir. Ricardo olhou para a praia, onde Lívia construía castelo de areia, com a ajuda da tia Helena e Marcelo. Em poucos meses, ela entraria na escola primária veneziana. Em 1 ano, Sofia terminaria a restauração da Basílica. Daqui a 2 anos, quem sabe onde estariam? Você tem razão, disse, beijando a recém-esposa. O melhor ainda está por vir. Naquela noite, no hotel sobre o canal, Ricardo não conseguiu dormir de tanta excitação. Deitava ao lado da Sofia dormindo, ouvindo os sons da Veneza noturna, e pela primeira vez na vida não se preocupava com o futuro. Tinha tudo de que precisava: amor, família e infinitas possibilidades de sonhos compartilhados. 2 anos depois, Ricardo parava no mesmo lugar na varanda do apartamento, mas o mundo ao redor mudara irreconhecivelmente. Veneza ainda era bela, os canais ainda balançavam gôndolas, mas ele era completamente outro homem. Lívia, agora com 6 anos, corria pelo apartamento, preparando presentes para o 2º aniversário de casamento deles. Falava fluentemente 3 línguas, português com Ricardo, italiano na escola e inglês que aprendia por diversão.
O desenho da família daquele dia em São Paulo pendia emoldurado sobre a lareira, mas agora tinha companhia de dezenas de outros rabiscos mostrando sua vida veneziana. Sofia terminava os últimos trabalhos na restauração da Basílica. Seu projeto fora tão elogiado que recebeu propostas de Florença, Roma, até do Museu do Vaticano. Mas preferia ficar em Veneza, onde achara equilíbrio entre carreira e família. Ricardo descobrira uma paixão que nunca imaginara. Começara a escrever um livro sobre sua vida, sobre um homem que tinha tudo e nada até aprender a amar. A história começava numa mercearia pequena em São Paulo e terminava numa basílica veneziana. Uma editora italiana se interessara pela publicação. É uma história universal, disse o editor no último encontro. Sobre segundas chances, coragem para mudar de vida. Mas a mudança mais importante não era de carreira nem de lugar. Ricardo aprendera a ser pai, não biológico, mas o verdadeiro. Homem sempre disponível, que ouve, que ama sem condições. Lívia o chamava de Papai Ricardo, e para ele era o título mais bonito. Naquela tarde, com o sol se pondo sobre Veneza, pintando o céu de rosa e ouro, Ricardo preparava uma surpresa para Sofia. Numa de suas antigas livrarias favoritas, em Dorso Duro, achara um álbum do século XIX com esboços de palácios venezianos. Sabia que Sofia amava tesouros assim. Papai Ricardo. Lívia entrou na varanda. A mamãe está voltando! Ricardo sorriu. Após 2 anos, ainda sentia alegria só de pensar no retorno de Sofia para casa. Sofia voltou da Basílica com olhos cheios de satisfação. O projeto estava praticamente concluído. Após 2 anos de trabalho árduo, os afrescos brilhavam com as cores que o pintor usara 300 anos antes. Como foi o dia? Perguntou Ricardo, beijando-a na chegada. Perfeito! Sofia os abraçou, a ele e a Lívia. Hoje mostrei os afrescos para o professor da Universidade Ca' Foscari. Ele disse que é a melhor restauração que viu em 10 anos. Tô orgulhoso de você e eu tô orgulhosa de nós todos. À noite, sentavam na varanda de uma cafeteria no Campo Santa Margherita, comendo gelato e observando a vida do bairro veneziano. Lívia brincava com outras crianças na pracinha e os adultos conversavam sobre planos para o futuro. Recebi uma proposta interessante hoje, disse Sofia. Qual? O museu em Salvador quer um conservador de patrimônio. Querem que eu volte para o Brasil e cuide da restauração da capela do convento de São Francisco. Ricardo sentiu o aperto familiar no estômago. Mudança de cidade, incerteza. E o que acha? Perguntou, tentando manter a calma. Sofia sorriu. Acho que seria bom mostrar o Brasil para Lívia, conhecer a vovó que ela só vê no Skype. Talvez até... Hesitou. O quê? Talvez pensar em aumentar a família. No Brasil seria mais fácil para adoção. Ricardo a olhou com olhos arregalados. Adoção? A Lívia vive perguntando de irmãozinho. E eu? Nós poderíamos dar um lar para uma criança que precisa. Como você deu um lar para nós? Ricardo sentiu o coração se encher de calor. A ideia de outra criança, de uma família crescendo, era bela e assustadora ao mesmo tempo. Salvador é uma cidade linda, disse por fim. Quer dizer que topa? Sofia, eu toparia me mudar para o Alasca se você quisesse restaurar iglus de pinguim. Riram e Lívia correu até eles, intrigada com a alegria. Do que vocês estão falando? De talvez voltar para o Brasil, respondeu Sofia. E eu vou poder continuar falando italiano. Claro, e vou continuar sendo sua filha, papai Ricardo. Ricardo a pegou no colo. Sempre vai ser minha filha, não importa onde a gente more. Naquela noite, com Lívia dormindo, Ricardo e Sofia sentavam na varanda, planejando a próxima aventura. Salvador, adoção, novo trabalho, novos desafios. Não tem medo? Perguntou Sofia. Tenho, admitiu Ricardo. Mas já não tenho medo de mudanças. Aprendi que as coisas mais belas na vida vêm quando a gente tem coragem de arriscar. E se não der certo, a gente tenta de novo. Juntos. Ricardo olhava Veneza se estendendo sob eles. Cidade que se tornara lar, mas que em breve seria só bela lembrança.
não se arrependia. Nos últimos anos, aprendera que lar não é lugar, mas as pessoas com quem se divide. No bolso tinha uma caixinha pequena, um colar de vidro veneziano para Sofia no aniversário de casamento. Mas o maior presente era o que descobrira sobre si, que dá para recomeçar a vida em qualquer idade, que se pode aprender a amar, que se pode construir felicidade em bases de confiança e aceitação mútua. Lívia tinha razão quando desenhou eles como família pela primeira vez. Família não é sangue, é escolha. Escolha de ser importante para o outro todo dia. Ricardo abraçou Sofia e olhou as estrelas se refletindo nas águas da laguna veneziana. Antes, as estrelas pareciam frias e distantes. Agora, sabia que brilham para todos que têm coragem de sonhar com uma vida melhor. E seus sonhos se realizavam, um por um, dia após dia. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixa o like e comenta o que achou dela. Até o próximo vídeo!